pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco então de estrutura dos materiais. Então, na videoaula passada, vocês estudaram as propriedades dos materiais, que são comportamentos físicos, químicos, elétricos, magnéticos, ópticos, que os materiais exibem quando eles são estimulados, né? Então, esses estímulos podem acontecer de diversas maneiras, como a gente já comentou. Você pode adicionar calor no material ou aplicar uma força. Dependendo dessa força, ela vai causar uma deformação. E essa deformação ela pode ser mais resistida ou menos resistida, dependendo que essa propriedade que o material exibe. Agora, uma pergunta para vocês. Da onde vem essa resistência que o material oferece a esse estímulo, né? Por que alguns materiais têm uma maior resistência ao calor do que outros? Por que alguns materiais têm uma densidade menor ou maior do que outros? A resposta está na estrutura atômica do material. Então, o que rege o comportamento do material frente a um estímulo é o que está lá dentro dele, minúsculo e microscópico, né? É a unidade elementar do material, que é o átomo. Então, essa estrutura atômica, esse arranjo de átomos, né? Vamos dizer, essa organização desses átomos aí, é o assunto da nossa videoaula, que a gente vai falar agora sobre esse comportamento, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos entender o que é uma estrutura de um material. Gente, a estrutura de um material nada mais é do que um arranjo, é uma organização que esses átomos têm em uma determinada célula unitária, tá? É como se ele se organizasse à medida que ele estivesse alterando a sua propriedade, a sua fase, né? O seu estado da matéria. É por isso que a gente precisa estudar essas mudanças de fase, que a gente viu lá no ensino médio muito bem, que é a mudança de fase do estado líquido para o sólido, líquido para o gasoso, enfim. Isso aí nós já sabemos lá do ensino médio. Mas a estrutura, ela diz respeito à organização que esses átomos têm em uma determinada célula. Gente, essa célula, ela lembra, na maioria dos casos, ela lembra uma figura geométrica regular, tá? Então essa figura geométrica, que pode ser um cubo, pode ser um tetraedro, pode ser um prisma. Então essas figuras geométricas, elas são bem parecidas com o que a gente tem nas estruturas dos materiais metálicos, tá, pessoal? Que são materiais cristalinos. A gente já vai falar. Então, só revisando o que é a estrutura, é como os átomos se organizam dentro de uma célula, ok? Beleza. Vocês sabem que existem basicamente 3 estados da matéria, que são o gasoso, o sólido e o líquido. Existem outros, tá? Mas vamos falar um pouco desses básicos aqui, esses 3 estados básicos da matéria. Pessoal, então, nesses estados da matéria, nós vamos ter um determinado comportamento desses átomos. Por exemplo, no estado sólido, esses átomos, né, eles se organizam de uma maneira que seu estado vibratório seja quase nulo. Ele não é completamente nulo, mas ele é quase nulo. Ou seja, é como eles se movimentam dentro da célula. Então a gente sabe que com a adição de calor no material, os átomos se movimentam, eles se colidem na parede do recipiente. E quanto maior essa temperatura, maior esse grau de agitação molecular ou atômica, tá? Então, a gente precisa saber, a partir da temperatura mais alta até a temperatura mais baixa, o que acontece com o movimento desses átomos. O movimento desses átomos, obviamente, vai diminuindo, até que se você chegar numa temperatura muito baixa, extremamente baixa, o movimento atômico ele vai ser cada vez menos intenso. E de acordo com esse movimento, esses átomos eles vão se organizando aos poucos, tá? Eles vão criando uma organização, uma localização, tá? E como é que essa localização acontece?
né? Então eu coloquei aqui esse organograma só para a gente lembrar essas mudanças de fase, que a gente já estudou isso lá nas aulas de química, lá no ensino médio, tá? Então esses átomos, à medida que a temperatura vai caindo, vão se organizando em estruturas microscópicas, tá? E essas estruturas, como eu falei, elas lembram, na maioria das vezes, figuras geométricas tridimensionais, que podem ser cubos, tretaedros, enfim, tá? Então, essas estruturas microscópicas é o que interessa para nós, para a gente entender a estrutura de um material, tá? Diferença entre estrutura microscópica e macroscópica: micro quer dizer que você só consegue enxergar com microscópios ou através da microscopia, porque elas são tão pequenas que você não consegue observar a olho nu. E macroscópica, obviamente, macro significa grande, quer dizer que você pode observar essas estruturas a olho nu, tá? Então podemos classificar essas estruturas atômicas, né, em materiais cristalinos e não cristalinos, né? Então essa ordem, essa organização que vai dizer para nós que esses materiais são cristalinos e não cristalinos. Materiais cristalinos, eles têm uma ordem regular e repetitiva, pessoal. Eles se repetem lado a lado de forma organizada, bonitinha, tá? E materiais não cristalinos, eles não têm essa ordem atômica. Um exemplo são os gases. Os gases, eles têm uma ordem caótica dos átomos, tá? Eles estão em movimento caótico. Os líquidos também são materiais amorfos, que não têm uma estrutura também atômica organizada, e eles também têm esse movimento caótico dos átomos. E os sólidos cristalinos são aqueles materiais que têm essa ordem repetitiva e organizada dos átomos, tá? E é como eu falei para vocês, se você tiver um material que está em uma temperatura elevadíssima, então você não vai ter uma organização desses átomos. Ou seja, esses átomos vão estar numa velocidade que façam que eles estejam de uma maneira caótica, eles não estão organizados. Então, eu coloquei aqui, ó, cristalinos e não cristalinos, só para a gente entender bem o que são essas estruturas aí, tá? Então, essa estrutura cristalina que a gente comentou, ela tem essa regularidade. Ó. Olha aqui, vejam bem, pessoal, ó, regularidade estrutural, elas são organizadas, né? Elas têm uma organização atômica, tá? E essa organização atômica que permite uma maior resistência desses materiais. Não, claro, pessoal, não é só isso, né? Então, se algum professor de química estiver me assistindo agora, vai falar, não, professor Antônio, não é só isso. Claro, são outros parâmetros, as forças de ligações, claro, elas também determinam essa resistência maior que os materiais têm, os materiais cristalinos, né? E estão em todos os materiais cristalinos os materiais metálicos. Então, os materiais metálicos são todos aqueles aí que têm essa estrutura cristalina e têm a maior resistência a um determinado esforço, né? Então, todo o arranjo da estrutura se define como um sistema cristalino e a gente pode dividir esses sistemas cristalinos de acordo com algumas figuras. Olha aí que legal, pessoal. Os sistemas cristalínicos metálicos podem ser divididos basicamente em 3 grandes grupos. Claro que existem outros, tá? Nós podemos chamar esse primeiro aqui, ó, que eu vou colocar de número 1, de sistema cristalino de cúbica de face centrada, ou CFC. Esse número 2 aqui, podemos chamar ele de cúbica de corpo centrado. E o número 3 de hexagonal compacta. Bom, cúbica de corpo centrado ou cúbica de face centrada. Gente, cúbica de face centrada é porque nós temos átomos na face dessa estrutura cristalina. Cúbica de corpo centrado é porque nós temos um átomo no centro da estrutura cristalina. E hexagonal compacta, nós temos aqui as faces representadas por este hexágono, onde a gente tem um átomo no centro. Beleza? Pessoal, o que isso aí tem a ver com a resistência do material? Bom, já vou
cantar pedra para vocês que este átomo possui uma maior quantidade de átomos dentro da estrutura cristalina. Isso significa que ele tem menor espaços vazios dentro da estrutura cristalina. E dessa forma, é mais difícil que um átomo vizinho invada essa estrutura cristalina. Este aqui nós já temos mais espaços vazios, então fica mais fácil para um átomo vizinho penetrar, entrar ali dentro daquela gaiola, dentro daquela estrutura, tá? Aí eu falo para vocês, um átomo de carbono que é responsável pelo aumento da resistência do aço, aumento da dureza do aço, ele vai ter maior facilidade de invadir a célula número 2, ok, pessoal? Concordam comigo? Por quê? Porque esta célula tem mais espaços vazios. Então, alguns materiais exibem essa estrutura cristalina número 2, número 1 ou número 3. E eu deixei essa lista aqui, tá? Para vocês verem quais são esses materiais que estão presentes na tabela periódica. Prestem bastante atenção que o ferro, tá vendo? Ó, ele tem praticamente as duas estruturas. Isso significa que o ferro ele pode exibir tanto a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, quanto a estrutura cristalina cúbica de face centrada. Tá? Esse fenômeno nós chamamos de alotropia. É quando um material pode ter a mesma estrutura cristalina dependendo da temperatura em que ele está enquadrado. Então isso permite que o aço, por exemplo, possa ser tratado termicamente, porque aí eu posso, por exemplo, ter o ferro a uma temperatura com essa estrutura e o ferro com outra temperatura a essa estrutura, ok? Bom, pessoal, então, tendo então a lista dos principais materiais com a estrutura cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada, então agora eu vou explicar para vocês como que o átomo de carbono consegue invadir a estrutura do ferro. Ele vai invadir a estrutura do ferro se você observar na tabela periódica que o ferro está localizado aqui, ó, bem aqui, tá vendo, ó, ok? E o carbono, que é responsável pela dureza e o aumento de resistência do aço, está localizado mais à direita da tabela. Bom, se você olhar nesse resumo, nesse quadro resumo simples aqui, você vai perceber que o raio atômico ele sempre está aumentando da direita para a esquerda. Isso significa que o carbono tem menor raio atômico do que o ferro. Se você considerar o carbono como uma laranja, então o carbono vai ser uma laranja menor, enquanto o ferro vai ser uma laranja maior. Então aí eu já consigo explicar para vocês que o carbono entra facilmente aqui dentro dessa estrutura cúbica de corpo centrado, aumentando a densidade de átomos dentro dessa célula, ou seja, a quantidade de átomos de carbono ela aumenta. Então, aumentando a quantidade de átomos, então você vai ter então uma maior quantidade de átomos de carbono e uma maior resistência e uma maior dureza. Então, a sacada do tratamento térmico é essa, pessoal, é fazer com que átomos de outros elementos químicos, como o carbono e outros elementos com elevada dureza, invadam a célula e propiciem esse aumento na resistência. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, eu posso explicar para vocês que densidade atômica é a maior quantidade de átomos dentro de uma célula unitária, tá? E a alotropia, por fim, só para a gente finalizar a nossa aula, a alotropia é esse comportamento que alguns materiais têm de exibir diferentes estruturas cristalinas variando com a temperatura. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui para mostrar para vocês que o ferro até 910 graus, isso aqui também varia com o percentual de carbono. Ele tem estrutura cristalina CCC, e aí eles chamam essa estrutura cristalina do ferro de ferro alfa. Entre 910 e 1400 nós vamos ter então a estrutura cristalina CFC, onde a densidade atômica aumenta, né? E depois de 1400 graus Celsius
nós vamos ter a estrutura cristalina CCC de novo, aonde nós diminuímos a densidade atômica, o grau molecular é maior porque a temperatura é bem mais alta, bem mais elevada. Então, a alotropia é isso aí, pessoal. É o ferro mudando de estrutura CCC, CFC, de acordo com a temperatura. Beleza, pessoal? Assistam mais vídeos aí no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e façam as listas de exercício, porque o semestre está acabando, ok? Um forte abraço e bons estudos!